Olá, gente. Eu sou a Tatiane Von e nesse canal eu compartilho um pouco das coisas que eu aprendi sobre investimento, bolsa de valores e coisas semelhantes. E nesse vídeo eu quero falar sobre os principais indicadores para você olhar ao analisar uma boa ação que você quer ter aí em carteira. É bem importante você analisar esses dados, esses números de uma empresa quando você está pensando em começar a investir em ações. Imagine, por exemplo, que você tem um amigo que abriu uma sorveteria. E depois de um tempo ele te convida para ser um sócio junto com ele. O que você vai analisar para saber se esse é um bom negócio? Você no mínimo vai querer saber se essa sorveteria ela tem dívidas, o quanto que ela tem de lucro, o quanto que ela está distribuindo de lucro para os seus acionistas, qual é o valor de patrimônio dela. E não é diferente quando a gente fala em ações. Para a gente saber se uma ação é boa ou não para comprar, a gente precisa olhar para todos esses números também. E esse tipo de análise, conhecido como análise fundamentalista, foi muito usada pelo Barsi, um grande investidor da nossa geração, que fez com que ele fizesse fortuna na bolsa de valores. Se você entrar no site de qualquer uma das empresas que você quer pesquisar e procurar ali a parte de relacionamento com o investidor, você já vai saber esses números. Mas eu acho mais fácil buscar em sites que já trazem esses números para facilitar a nossa vida. E um dos sites que eu costumo olhar é o Status Invest e eu vou mostrar aqui para vocês. Chegando aqui, pessoal, nesse site statusinvest.com.br, você pode pesquisar a empresa aqui na lupa. Eu vou pesquisar aqui uma empresa, uma das mais negociadas da bolsa, a Vale 3. Vou clicar aqui nela e vou descer aqui embaixo para ver os indicadores. Aqui nós temos então os principais indicadores e uma das coisas que primeiramente eu vejo é o Dividend Yield. E o Dividend Yield é o quanto essa empresa pagou de dividendo nos últimos 12 meses. Então, se eu tiver, por exemplo, R$ 10.000 na Vale, ela distribuiu 11% com relação a esse valor. Um outro indicador aqui importante é o PL. E o PL ele é usado para a gente olhar se essa empresa ela está muito cara ou muito barato com relação ao seu preço justo. Muitos investidores buscam nesse indicador uma forma de analisar oportunidades financeiras. Se o PL está muito baixo, então significa que essa ação está barata no momento de compra, e se esse PL estiver muito alto, significa que ela está sendo negociada por um valor muito mais alto do que ela vale. E alguns especialistas até sugerem que o valor não seja mais do que 15. Até 15 é considerado um preço bom, acima disso significa que essa empresa está muito cara. E um outro indicador que eu olho é o VPA. E o VPA ele é o valor patrimonial por ação. Ele é bom para a gente avaliar quanto vale cada ação. Ou seja, se eu pegar e vender todo o patrimônio dessa empresa e dividir pelo valor de ações, quanto seria? E se o valor da cotação estiver abaixo desse número, significa que essa ação está barata. Alguns encontram aí oportunidade de entrar nesse ativo. O que não pode acontecer ao contrário, é o preço da cotação estar muito alto com relação ao que ela vale. Isso significa que essa ação está muito cara. Aqui nos indicadores de endividamento, a gente pode olhar aqui a dívida líquida. E esse indicador ele mostra se o patrimônio líquido dessa empresa será capaz de cobrir essas dívidas num caso de falência. Portanto, quanto menor for esse número, mais saudável financeiramente essa empresa é. E quanto maior esse número, mais alavancada essa empresa está. Alguns analistas indicam entrar em ações que estejam no máximo com 50% de endividamento e não mais que isso. E aqui do lado, na dívida líquida barra EBITDA, mostra o quanto de tempo essa empresa levaria para pagar todas as suas dívidas. Se esse número estiver entre 4 e 5, significa um número muito alto, um sinal, portanto, negativo para essa empresa. E o ideal para ser considerado saudável é que esse número fique aí entre 1 e 2. E nesse quesito, a Vale mostra excelência porque o número dela está muito menor do que 1, o que indica aí uma boa gestão financeira dessa empresa. E aqui embaixo, nos indicadores de eficiência, eu gosto de olhar a margem líquida. A margem líquida é o quanto sobra para essa empresa depois que ela desconta todos os seus custos.
Muito cuidado, pessoal, se vocês avaliarem uma empresa e esse número estiver negativo, o que pode mostrar para a gente que essa empresa está em prejuízo. E aqui ao lado, nos indicadores de rentabilidade, eu costumo olhar o ROI, e esse é um dos indicadores mais importantes na visão de muita gente, porque ele mostra o retorno que essa empresa tem sobre o próprio patrimônio, ou seja, o quanto que essa empresa rentabiliza. Quando o ROI está muito alto, significa que essa empresa é muito produtiva. E se ele está muito baixo, não mostra que essa empresa tem uma boa rentabilidade. Ou seja, quando o ROI está negativo, significa que nos últimos tempos ela não teve geração de lucro positivo. Ou seja, essa empresa está perdendo dinheiro após fazer algum investimento. Alguns analistas até sugerem que um ROI bom é um ROI acima de 10%. Portanto, quanto mais acima de 10, mais eficiente em termos de geração de lucro essa empresa é. Esses são, pessoal, os principais indicadores que eu olho, mas eu acho importante dizer que nenhum deles deve ser olhado de forma isolada e todos eles devem ser olhados como um conjunto. E é bom também você comparar com empresas concorrentes, ou seja, que sejam do mesmo setor. Não vale aí você pegar Petrobras, que é uma empresa aí do ramo do petróleo, e comparar ela com um setor de banco. Você precisa comparar empresas que são do mesmo setor e avaliar aí quais que estão apresentando uma melhor eficiência com relação a esses indicadores. Então esse foi o vídeo de hoje e no próximo vídeo eu quero mostrar para você como comprar ações na prática utilizando duas corretoras diferentes. Te vejo lá!